Fala galera, estamos no terceiro vídeo da série de 6 vídeos do peróxido de hidrogênio. Se você não viu os vídeos anteriores, recomendo que vejam, vamos deixar os links aí para vocês acessarem e dar continuidade nos estudos. Falando em estudos, vocês podem acessar os mapas mentais lá no site do Padalino, que vamos deixar o link na descrição. Também lá você vai encontrar o nosso e-book. Caso não tenha adquirido, você vai ter mais detalhes sobre a terapia de peróxido de hidrogênio. No vídeo de hoje falaremos sobre a história do peróxido de hidrogênio. Como que tudo começou? Qual foi o primeiro indício de seu uso? Uma coisa interessante a se dizer é que a história dessa incrível terapia está intrinsecamente ligada a outras terapias biooxidativas, como por exemplo o próprio ozônio ou o oxigênio. Falaremos também sobre os grandes nomes que ajudaram a popularizar esse tipo de abordagem ao redor do mundo. Então você não perde por esperar. Espero que vocês gostem do vídeo. Vamos deixar também aqui na descrição onde você pode adquirir um peróxido de hidrogênio de qualidade, livre de contaminantes e metais pesados, através da nossa parceira, a Farmácia Bioequilíbrio. Eu não vou contar apenas a história, mas apresentar os principais fatos ligados à medicina bioxidativa, as mais importantes ocorrências sobre as terapias de oxigênio, ozônio e peróxido de hidrogênio. Mas já vou avisando, se você for pesquisar mais a respeito, vai ver que existem diversas fontes conflitantes em relação às datas, então considerem um valor aproximado. Em 1811, Dr. Einstein aplicou oxigênio venoso em um cachorro pela primeira vez. Em 1818, Dr. Louis Jacques Thénard foi um químico francês que citou pela primeira vez o peróxido de hidrogênio. Em 1856, o peróxido de hidrogênio foi pela primeira vez identificado em seres vivos. Em 1876, ele foi utilizado na forma oral para tratar diversos casos de resfriados, cólera, malária em crianças na Índia. Isso ocorreu no reinado da Rainha Vitória. Em 1886, o Dr. Demarquay descobriu que todo o oxigênio inalado é absorvido aos tecidos. No ano de 1888, o peróxido foi utilizado para tratar difteria, que é uma doença infecciosa que atinge o nariz e a garganta, através de uma pesquisa feita pelo Dr. P.L. Cortelio. Em 1894, o peróxido de hidrogênio teve a sua primeira extração 100% a vácuo. Em 1916, o uso do oxigênio foi feito pela primeira vez da forma intravenosa como terapia. Pesquisa esta feita pelo Dr. Thorncliffe e Dr. Stebbing. Nesse mesmo período, a terapia foi discutida em grandes jornais de circulação, como The Lancet. De 1914 a 1918, o ozônio foi utilizado para tratar feridas de guerrilheiros da Primeira Guerra Mundial, através de experimentos do Dr. Wolff. Em 1919, o Dr. J.S. Haldane descobriu que o uso de peróxido de hidrogênio como terapia era extremamente eficiente para combater diversos tipos de infecções. Em 1920, também para tratar guerrilheiros da Primeira Guerra Mundial, o peróxido de hidrogênio mostrou-se extremamente eficaz para combater o H1N1, esse tipo de virose, sem ocorrer nenhum caso de embolismo gasoso. Experimento esse feito por Dr. Oliver e Dr. Cantab. Em 1931, o ganhador de Nobel, Otto Warburg, ganhou o prêmio porque descobriu que uma célula saudável, quando privada de 35% de seus níveis de oxigênio, tornava-se cancerosa em menos de 2 dias, ou seja, 48 horas, mostrando os benefícios e a necessidade da oxigenação em nosso organismo e nossos tecidos. Em 1940, fora feita a infusão de oxigênio intravenoso em cachorros, e reparou no estudo que eles ficaram vivos em até 16 minutos sem ar nos pulmões, onde geralmente a média é de 3 a 5 minutos. Experimento este feitos pelo Dr. Singh e Dr. Mangalas. Em 1950, o ozônio então aparece para tratar câncer na Alemanha, e nesse mesmo período há o surgimento da câmara hiperbárica, uma tensão de 2 atmosferas de oxigênio,
Ou seja, quando você entra nessa câmera, que nada mais é do que uma excelente oxigênio-terapia, existe uma tensão de oxigênio que irá favorecer a penetração tecidual desse gás em seu organismo. Hoje em dia sabemos, existem fontes dizendo, que o peróxido de hidrogênio consegue produzir até 4 atmosferas de oxigênio, ou seja, seria 2 vezes mais potente que a própria câmara hiperbárica e até 1000 vezes mais barato. Olha só que interessante. Outras fontes dizem que eles possuem efeitos parecidos, por exemplo. Por volta de 1940, após o surto e a criação dos antibióticos, terapias tidas como alternativas, como por exemplo homeopatia, fitoterapia, terapias de luz e até mesmo as biooxidativas, as quais estamos conversando agora, deixaram de ser estudadas, deixaram de ser interesse de pesquisa. Porém, esse interesse acabou voltando em meados de 1960, onde inclusive um instituto conhecido como Instituto Baylor, resolveu fazer um estudo. Então vamos falar do Estudo Baylor, que utilizou a infusão de peróxido de hidrogênio intraarterial em modelos tanto animais quanto humanos. O que eles fizeram com os animaizinhos? Eles pegaram, por exemplo, tanto porcos e coelhos e sufocaram, eles foram sufocados, os bichinhos, e vamos ver o que acontece após esse tipo de infusão. Eles descobriram que os coelhinhos, nenhum deles morreu, mesmo após 2 horas de privação de ar. Agora você imagina a quantidade de hiperoxigenação que não estava no sangue ali desse coelhinho, E os porcos, da amostra de porcos, 50% deles sobreviveram. Olha só que coisa realmente incrível. O Instituto Baylor continuou seus experimentos então, dessa vez com seres humanos, e descobriu que a aplicação, mais uma vez intraarterial, oferecia uma quantidade excelente, excepcional de oxigênio aos tecidos daqueles participantes que faziam a abordagem, e melhorava quadros de maneira excepcional, como por exemplo, evitava a isquemia e reperfusão e melhorava a eficácia da radioterapia. Pacientes com câncer prévio ou que iriam ou estavam fazendo radioterapia, este tipo de tratamento era otimizado e potencializado devido à infusão do próprio peróxido de hidrogênio, ou seja, um efeito sinérgico interessante, olha só. Descobriram também que esse tipo de abordagem acabava por eliminar placas ateroscleróticas, ou seja, favorecia muito a saúde cardiovascular, possibilidade de formação de trombos, coágulos e etc. Se você ver o nosso vídeo de sinergia, vai entender que a mistura do peróxido de hidrogênio com EDTA é excepcional para esse tipo de situação na eliminação das placas ateroscleróticas. Foi descoberto também em 1966 que o peróxido de hidrogênio foi capaz de promover uma ressuscitação cardíaca, algo realmente muito interessante. Em 1967, há um relato da artéria vertebral direita que foi desbloqueado, houve um desbloqueio após 100 sessões de peróxido de hidrogênio intravenoso, que é algo realmente muito interessante, realmente espetacular. Em 1986, a Medzone Company, que como o nome já sugere, trabalha com ozônio, conseguiu erradicar o vírus do HIV de modelos animais. Foi um resultado tão impressionante e incrível que inclusive conseguiu a aprovação do FDA na época. Porém, de maneira inexplicável, no ano seguinte, em 1987, o tratamento foi novamente proibido, sem sequer ter alguma explicação contundente a respeito. Vamos falar agora das personalidades, os grandes nomes da terapia de peróxido de hidrogênio que contribuíram com este conhecimento e experiência que chegou até os dias de hoje. O Dr. David G. Williams, um dos maiores especialistas em medicina natural do mundo, no início era um cara cético quanto ao uso do peróxido de hidrogênio, porém, depois de ter constatado seus benefícios, propagou o método como seguro, eficaz e barato. Ele possui um artigo de mais de 4.200 palavras falando sobre os benefícios. O Dr. Barnard, conhecido por ter realizado o primeiro transplante cardíaco em 1986, recomendava o peróxido de hidrogênio para tratar quaisquer tipos de doenças relacionadas ao envelhecimento. O Dr. Father Richard Wilhelm foi o fundador da ECHO, foi um centro educacional sobre peróxido de hidrogênio. O Dr. Walter Goetz foi o maior especialista e propagador do uso de peróxido de hidrogênio na forma oral, resolvendo com sucesso diversos casos de artrite.
O uso na forma oral também foi propagado e indicado pelo Dr. Edward C. Rosenau. Temos também o doutor e escritor William Campbell Douglas, que escreveu um livro importante sobre o assunto, Hydrogen Peroxide, Medical Miracle, ou, traduzindo, Peróxido de Hidrogênio, Milagre Médico, um livro bem completo a respeito do assunto, e possuía uma famosa frase que dizia o seguinte: peróxido de hidrogênio, agente universal que pode ser usado para tratar todas as doenças com grande sucesso. Olha só que interessante, né? Inclusive ele tem relatos de viagens para a África, o qual ele foi tratar pacientes com HIV evoluído para AIDS terminal, e fazendo uma terapia de peróxido de hidrogênio intravenoso associado à fotoluminescência, também conhecida como UBI, ou irradiação ultravioleta do sangue, conseguiu oferecer uma excelente qualidade de vida para esse tipo de paciente crítico. Temos também um dos nomes mais importantes do mundo quando se trata da terapia de peróxido de hidrogênio intravenoso, o Dr. e PhD Charles Farr, o qual foi fundador do IOMA, International Oxidative Medicine Association, ou traduzindo, a Associação Internacional de Medicina Oxidativa, onde ele treinou e preparou diversos especialistas e médicos ao redor do mundo para realizar o procedimento de forma inteligente, segura e eficaz. Ele foi quem criou, propagou e popularizou a terapia intravenosa do peróxido de hidrogênio. Então, se hoje você ouviu falar desse tipo de terapia, ou segue, ou está seguindo esse tipo de tratamento, com certeza veio dos fundamentos da criação do próprio Dr. Charles Farr. Em 1960, o Instituto Baylor ele começou a provar e mostrar diversos benefícios fantásticos e incríveis que a terapia intraarterial de peróxido de hidrogênio realizava em modelos tanto animais quanto humanos. Chegou então o Dr. Charles Farr em resposta a esse tipo de estudo e mostrou, olha só, não somente a versão intraarterial oferece esses fantásticos benefícios, mas a versão venosa também oferece, continua sendo realmente incrível. Então, em resposta ao estudo Baylor, ele provou que o peróxido de hidrogênio intravenoso é tão bom quanto o arterial. Incrível, não? Ele sempre indicava o grau reagente para análise a 30% para a realização desse tipo de procedimento, considerando este a versão mais pura possível, livre de conservantes e metais pesados. Desaconselhava, todavia, o uso da terapia de peróxido de hidrogênio oral, considerando este um risco à saúde, embora recomendado por outros especialistas.